O cumprimento, no vosso caso, vê-se antes, durante e no fim de um projeto. Antes. Antes significa que nós temos que ser capazes de antecipar todo o tipo de eventos que possam afetar a esfera de privacidade das pessoas. Não é? E, portanto, temos que antecipar os riscos potenciais para o titular dos dados. Só se os anteciparmos é que vamos poder definir quais são as medidas técnicas e organizativas que eu necessito para o meu projeto. E não é uma coisa que seja agradável ter que decidir a meio. Sobretudo se já tivermos feito uma série de asneiras antes. Imaginem o que é fazer um estádio de futebol e só nos preocuparmos com as saídas de emergência dos extintores quando o estádio está construído. Se não for feito e previsto no plano inicial, o que é que acontece? A probabilidade de termos que partir pedra de uma forma dolorosa e demorada e de termos e pormos em causa o próprio lançamento ou inauguração do estádio é brutal. E, portanto, por isso é que nós temos a ideia de que a proteção de dados deve ser feita by design, desde o momento da concepção. Em português, o privacy by design foi traduzido por privacidade ou proteção de dados desde o momento da concepção. Portanto, desde o momento inicial em que estamos a pensar na ideia, devemos equacionar todos os elementos da proteção de dados para garantir que eles estão alinhados com as finalidades do projeto. E, portanto, se eu pretendo desenhar uma solução de alojamento de dados, devo pensar logo no tema de encriptação à partida. E das chaves de acesso. E de quais são as garantias adequadas para efeitos de acesso. Ou, se eu for desenhar uma determinada aplicação, devo logo pensar na questão do apagamento dos dados. E como é que eu garanto a rastreabilidade da informação? Logo no momento inicial. Porque, de outra forma, corremos o risco de todo o conceito ser desenvolvido sem atender a aspectos importantes da privacy e depois ele não ser válido. Depois, existe também um outro conceito importante, que é o Data Protection by Default. O que é que isto significa? Que significa que eu devo sempre ser conservador naquilo que é o respeito pelas questões da privacy. Por exemplo, se eu desenho uma aplicação onde pode haver ou não geolocalização, eu devo colocar a aplicação já de uma forma em que, quando eu faço o download, por defeito, ela não está a recolher dados. E depois compete ao utilizador ter a atitude positiva, né, e ativa de acionar a geolocalização, por exemplo. E não o inverso, que é, no fundo, a aplicação ser intrusiva do ponto de vista da privacidade e ter de ser depois o titular a ter que ir desligar nos vários menus os botõezinhos para colocar a aplicação numa solução privacy friendly, ou digamos assim, mais conservadora do ponto de vista da privacidade. Isto é um exemplo. E, portanto, é a tal ideia de comando e controle. Portanto, eu quando faço e desenho as minhas soluções, devo sempre pôr a privacidade em primeiro lugar, a proteção de dados em primeiro lugar, né, dando a máxima participação possível, dentro daquilo que for possível, ao titular. E não o contrário. E isso é tudo feito no início. Para isso, nós devemos procurar para fazer o tal acesso, não é? Quando nós vemos aqui, não é? A ideia do acesso antes, não é? Esse acesso tem um nome, chama-se Data Protection Impact Assessment. É uma análise de impacto do projeto na proteção de dados. É um processo formal, tem uma série de questões formais, a Nova tem o seu próprio processo já desenvolvido,
em ambiente de template. Sempre que necessitarem, nós fornecemos, e permite-vos percorrer os aspectos necessários para anteciparem de uma forma estruturada aquilo que são os vossos diversos impactos para o projeto e tomar decisões. Não é? E, portanto, a primeira coisa é que devem tentar perceber que tipo de dados pessoais vão tratar. Vão tratar o nome, a morada, a geolocalização, a cor da pele, o género, preferências religiosas, preferências sexuais. Vão analisar hábitos de consumo. Vão analisar as condições de habitabilidade da casa das pessoas. Vão perceber as suas preferências em termos de moda. Vão perceber aquilo que são os seus hábitos alimentares. Portanto, a primeira coisa é perceber, muito bem, que dados pretendemos tratar, que dados precisamos para o nosso objetivo. Se eu vou fazer um estudo sobre o impacto do Covid nas grávidas, que dados é que eu preciso? Isto é um estudo real que está a ser feito na NOVA. Se eu vou tentar perceber o impacto que existe entre hábitos alimentares e categorias socioeconómicas e sociodemográficas, preciso perceber que dados é que estou a tratar. Se eu vou perceber a correlação que existe entre vacinação e preferências políticas, também é um estudo que está a ser feito, não é? E exposição às redes sociais, para tentar perceber a correlação que existe entre o número de horas que a pessoa passa nas redes sociais, as suas opções políticas e a decisão de vacinação, também tem que recolher e saber. Porquê? Por estes exemplos, começam logo vocês a perceber os benefícios que esses estudos têm, todos eles, mas também a sua elevadíssima sensibilidade dos dados que estamos a ser tratados e do risco que existe desta informação ser mal utilizada. Porque podemos falar em estigmatização daquilo que são os hábitos alimentares em relação às categorias socioeconómicas e sociodemográficas, ou até grupos étnicos, e até na ligação entre alimentação e cultura. Não é? Isto é importantíssimo saber-se, não é? Outra coisa é que depois a informação tem que ser gerida com muito cuidado. Depois podemos chegar à conclusão que um determinado grupo étnico tem um tipo de alimentação que está muito associado a uma determinada doença. E lá vem o estigma. Ou o mesmo em relação às questões da vacinação versus exposição às redes sociais, fake news versus opções de vacinação. Isto pode levar a um estigma da pessoa que tem uma determinada leitura sobre a vacinação ser considerada negacionista, por exemplo. E se calhar não é. Se calhar é uma pessoa que tem uma maneira de ver a questão dentro daquilo que é a sua liberdade. Outra coisa é que é importante nós sabermos, não é? Até que ponto é que as redes sociais e certo tipo de desinformação influencia aquilo que são as decisões individuais. E como é que isso se projeta dentro de certas correntes políticas. É importante. Sobretudo para os cientistas sociais e para quem faz a gestão da saúde pública. Em liberdade, como é evidente, não é? Sem ferir depois aquilo que é a autonomia da pessoa. Mas estamos em zonas de barreira e de fronteira, desculpem uma expressão, lixadas, não é? Onde, de facto, estamos como aquela senhora com vários pratos no ar, não é? Com várias questões pelo meio. E, portanto, a primeira grande fotografia, não é? É esta finalidade, não é? Versus categorias de dados que vamos tratar. E será que precisamos dos dados todos? Posso-vos dizer que o INE fez os censos e vai ter problemas. Porque recolheu dados como obrigatórios que não eram necessários. Não mediu bem
aquilo que era o catálogo de dados a recolher, enfiou lá coisas que não eram necessárias, vai dar confusão. Isto é público. Há várias queixas, as pessoas estão alertadas hoje em dia, é? E houve, digamos aqui, um mau equilíbrio. Vai haver ali 2 ou 3 pratos que vão partir-se de uma forma violenta no chão. E, portanto, eu imagino que este é o vosso primeiro grande desafio, logo no início. É saber exatamente aquilo que precisam. Outra coisa é que eu sei que vocês têm um desafio brutal, que é, quando começam a investigar no início, há muita coisa em aberto ainda, não é? E, portanto, muitas vezes é uma página em branco o projeto de investigação. E, portanto, a resposta a todas estas questões, às vezes no momento zero é difícil. E eu tenho acompanhado, eu posso dizer que na Nova já acompanhei mais de 200 projetos de investigação nos últimos 3 anos, nas mais diversas naturezas. E o diálogo inicial é muito difícil, porque estamos a abrir uma caixa de Pandora e a tentar circunscrever algo que o próprio cientista, no início, muitas vezes não sabe. E é genuíno, eu percebo, não é? Uma pessoa tem um objetivo e quantas vezes a própria investigação se vai moldando à medida que nós vamos investigando na tentativa e erro e à medida que vamos aprofundando os temas. E, portanto, este before the project starts pode-se prolongar do momento zero ao longo da vida do projeto e pode ser reabilitado. Não é? Mas devemos ter sempre presente, desde o momento zero, estes temas e tentar ao máximo completá-los. E este é um dos elementos. É que dados é que eu preciso e ir corrigindo. Se precisar de mais ou se precisar de menos. Segundo, que eu acho que é muito importante também, é vamos ou não vamos usar novas tecnologias? Porque as tecnologias têm um potencial brutal do ponto de vista da usabilidade, mas também têm um potencial nocivo terrível. E, portanto, temos que perceber exatamente que tecnologias estamos a utilizar, porquê, com que objetivos e com que vantagens, mas que riscos é que essa tecnologia, não é, pode trazer-nos. Não é? Será que estas ferramentas podem ser invasivas? E qual é o impacto, no fim, então, que este projeto vai ter, não é, nesta combinação entre dados e tecnologias para as pessoas? Não é? Será que o meu tratamento pode levar a discriminação, roubo de identidade, fraude, prejuízos financeiros, prejuízos para a reputação, perda de confidencialidade, perda de informação protegida legalmente, uma reversão de uma pseudonimização que tenha sido feita, ou qualquer outro tipo de prejuízo económico ou social para a pessoa. Esta projeção é mesmo muito difícil, atenção. Há coisas que são óbvias, não é? Mas hoje nós ainda não temos aquela experiência de análise de risco que nos permita projetar tudo. Mas temos que fazer esse esforço na mesma. E atenção que em matéria de proteção de dados a criatividade em matéria de danos tem sido uma coisa impressionante. A ficção ultrapassa a realidade. Mas também por isso, não é, devemos ter muito cuidado. Devemos ser muito cautelosos. Precisamente porque, mesmo fazendo um exercício prospectivo, nem sempre conseguimos, em toda a extensão, perceber qual é o impacto real que os nossos tratamentos podem ter nas pessoas. E, portanto, algum conservadorismo é sempre útil. Na consciência que não há atividades sem risco. Não é? E, portanto, a ideia do risco zero, não é, só existe na cabeça de pessoas hipocondríacas. Não é? E, portanto, não é possível viver no mundo digital com as suas vantagens sem assumir algum risco. Mas é importante que esse risco seja um risco medido, projetado, pensado, assumido. E se alguma coisa a correr mal, que possamos demonstrar que fizemos um esforço aceitável e que cumprimos com aquilo que nos era exigido. Na lógica da companhia de aviação, há aviões que caem, não é? Apesar do risco ser baixo. O que é importante é que a companhia mostre que fez tudo que estava ao seu alcance. Não é?
que não falhou naquilo que lhe era exigido. Não voou sem fazer as revisões certas. Não meteu um piloto alcoólico ao comando do avião. Agora, se cumpriu com as regras, olha, são coisas que acontecem, não é? Não vamos pensar também que estamos num cenário de risco zero, como é evidente. Nem eu tenho essa visão. Não é? Porque senão não se faz nada, não é? Quer dizer, hoje em dia, se tentamos fazer o risco anda no ar. Não é? Então, no digital, ele anda sempre por aí. Mas temos que encontrar este equilíbrio, digamos assim, e temos que fazer estes exercícios que nos permitam tentar prospectivamente antecipar alguns problemas, para evitar o disparate de depois de ter pautas com a descrição de pessoas a fazerem abortos. Ou outras situações, mesmo paradoxais, que vemos em falta de cuidado. Como no Hospital de Barreiro, não é? Que foi multado, foi a primeira multa aplicada pela CNPD, toda a gente tinha acesso a tudo, incluindo médicos que já se tinham ido embora, que ninguém lhes cancelava o acesso. Pode ser. Não é? Ou, como nós vimos na questão da Câmara de Lisboa, onde havia uma total falta de cuidado e preocupação em relação a dados altamente sensíveis em que ninguém questionava um processo. Que depois de vir à luz do dia, 2 minutos todos percebemos que era um disparate. Não é? Mas que durante anos esteve consolidada na cultura da organização sem que ninguém questionasse. E que bastou haver alguém a dizer o rei vai nu, não é? E de repente toda a gente se apercebeu que o rei ia nu. Mas durante anos, várias pessoas tramitavam aqueles dados de uma forma totalmente crítica. Não é? No fundo, é um bocadinho essa pressão, neste convite à reflexão, que é importante. Não é? Porque se nós questionássemos, se houvesse este espírito de questionar o processo, rapidamente o pessoal percebia que o rei vai nu, não é? Mas é este adormecimento que por vezes ocorre nas nossas tramitações, não é? E acontece na Câmara de Lisboa, na Nova, em empresas sofisticadas, portanto, nem sequer aqui estou a pôr em causa ninguém nem nada, não é? Porque isto podia acontecer em qualquer sítio. Não é? Mas não é um bom exemplo de como, por vezes, uma tramitação não questionada, sem estes exercícios que estamos aqui a ver, porque esta grelha é aplicável a muitos processos, não é? Conduz a um resultado totalmente perverso. E depois, por isso é que nós também temos que ver, ok? Se isto pode conduzir e pôr em causa direitos e liberdades fundamentais. Em que grau? E, portanto, depois temos que perceber também, e essa preocupação do RGPD é muito forte, na proteção das pessoas mais vulneráveis. Em especial crianças. Portanto, estamos a tratar categorias de dados de pessoas mais vulneráveis, categorias de dados de pessoas dados sensíveis, temos que ter um cuidado especial. E é fácil perceber porquê, não é? Porque o grau de autonomia dessas pessoas de comando e controle é muito menor do que outros. E o dano pode ser muito mais irreversível. Por fim, a dimensão do processo também é importante. Não é a mesma coisa tratar uma lista de 10 pessoas ou um dataset de 1 milhão de pessoas. Como podemos, ou seja, a dimensão aqui só por si amplia o risco. É a dimensão do dataset, digamos assim. Todos estes elementos depois são misturados e colocados ao nível daquilo que é o tal Data Protection Impact Assessment de uma forma muito estruturada.